Bem-vindos ao Brain Session, um podcast do Brain Innovation. Aqui a gente tem discutido inovação, agilidade, novas tecnologias e a nova liderança do futuro. Se você se interessa por esse tema, fique com a gente. Hoje a gente vai falar sobre IA, especificamente a IA generativa, e nós estamos com dois convidados especiais, Rodrigo Shoa, da Cisco, Thiago Santos, da Rich. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. E do meu lado está Vini Grevi, que tem me ajudado aqui no laboratório de cocriação com clientes do Brain e do Grupo Algar. Vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a empresa de vocês, né? Como vocês enxergam esse tema da inteligência artificial, como que a Cisco tem liderado projetos desse tema que está tão quente, né? Talvez chegou um momento aí da inteligência artificial, principalmente com a chegada da IA generativa. Como que a Cisco tem trabalhado esse tema dentro de projetos e dentro da sua história, já que é longínqua? Antes de mais nada, muito obrigado, NASA. É um prazer estar aqui. Acho que o assunto está tão quente que eu não tenho um dia da minha vida que eu acho que eu não fale sobre inteligência artificial. E o mais engraçado é a gente lembrar que inteligência artificial começou há mais de 70 anos. Isso é o que mais me fico impressionado. A Cisco, obviamente, como uma das grandes empresas de tecnologia, IA é um tema central hoje na discussão, basicamente, de toda a linha de produtos da empresa. Diria que qualquer empresa hoje, de qualquer setor, se não está falando de inteligência artificial, tem alguma coisa errada acontecendo. E a gente tem esses dois lados. O uso da inteligência artificial, né, para aprimorar os produtos, para trazer a nossa linha de produtos, seja na área de colaboração, de segurança, de redes, toda a inteligência que a IA vai trazer, principalmente essa nova IA generativa, esses modelos de linguagem, né, que finalmente estão colocando a máquina e o homem conversando de uma forma muito natural. Esse é um lado, e eu diria que realmente existe, pelo menos hoje, mais de 30 projetos internos de avaliação, de uso e de aprimoramento dos seus produtos. O outro lado é o trabalho que a gente faz com clientes, parceiros, seja setor público, privado. E aí eu tenho o privilégio de estar liderando hoje aqui no Brasil o programa Brasil Digital e Inclusivo. Esse é parte de um programa global da empresa que tem como propósito justamente trazer essa discussão da digitalização. Então nós temos projetos na área de saúde, de telemedicina, saúde digital, projetos na área de telecomunicações, 5G, aplicação de inteligência artificial na análise de comportamento de tráfego. Nós temos projetos na área de educação, indústria 4.0, diferentes setores. E o que é interessante, todos esses projetos, em algum momento, esse programa foi lançado já há 3 anos, e em algum momento surge ali a necessidade de falar sobre IA. É um tema recorrente, né? E isso aconteceu de um tempo para cá pela popularização. A gente fala de 70 anos atrás, não tinha basicamente, ninguém falava, né? Mas tem um processo também evolutivo que acho que é a popularização do conhecimento. E eu acho que isso é importante nessa etapa da popularização da IA. A gente já utilizava a IA há muito tempo atrás, lógico, não num avanço tecnológico que a gente tem hoje. Também, a gente sabe que o avanço de IA ela é exponencial, né? E por um lado a gente dá um pouquinho de medo desse negócio, até onde vai chegar, a gente vai falar um pouquinho disso também. Mas, Thiago, como é que está lá na Rich em relação à utilização de IA e projetos estratégicos que você vem conduzindo hoje lá? Olha, a gente tem investido muito, né? Desde pesquisa e junto, né, os grandes responsáveis pelas tecnologias no mundo afora, como a Cisco, né, e outros players aí, muito principalmente nos últimos 7 anos, né? Na nossa especialização, a gente tem vivenciado o IA na jornada humana, né, nos fluxos, né, de conversas entre empresas, marcas. A gente tem visto isso crescer muito, né? Mas é inquestionável o quanto agora, né, com esse momento da IA generativa, o Shoa mencionou, né, até que enfim, né, os facilitadores hoje, eu acho que eles estão tangibilizando muito, né, para as pessoas, né, consumidores mesmo. Hoje chegou na ponta, né? Chegou no usuário final. Era só o desenvolvedor ali. Exatamente. Que ele tinha um conhecimento muito avançado, conseguia trabalhar com isso. Hoje qualquer pessoa consegue. Consegue, né? Você entra, né, numa interface, hoje tem chat GPT, você como, né, usuário, você consome aquilo. Então isso ficou mais tangível. Então quando a gente lembra, né, como foram os últimos, eu vou pegar os últimos 7 anos aqui, né, onde
as iniciativas de IA já estavam sendo aceleradas, né? Aplicadas mesmo na área de atendimento das empresas, nas áreas jurídicas, nas áreas, né, onde existem fluxos conversacionais, né? Gera-se muita informação e a IA é capaz de transformar isso, né, em utilidade, né, de forma mais simples falando, né? Mas com certeza agora a gente tem visto acelerar esses casos de uso, né? Porque o usuário percebeu e isso força as empresas a investirem mais, né, e encontrarem, né? Porque também não é sobre um tema de falar sobre inteligência artificial, né? Agora a hype é sobre, né, como ela vai de fato, né, gerar valor. Desde para mim como cidadão, né? Hoje eu consigo consumir conteúdo, por exemplo, de formas que eu não conseguia há 5 anos, há 3 anos atrás, né? Ou há 6 meses atrás, talvez. E para as empresas a mesma coisa, né? Várias iniciativas de projetos que a gente já vem idealizando nos últimos 7 anos, agora a gente vê um momento que o mercado está... eu quero para ontem, né? Eu quero comprar isso, eu quero, né, aplicar isso, né, na área X, na área Y, em cada uma das estratégias. Então eu vejo muito essa democratização, né, juntando todas as iniciativas que já existiam desde sempre, que vêm se tornando mais tangíveis, mas agora eu acho que está mais simples, né, das empresas abraçarem e escolherem, né, o que é prioritário e onde que o IA vai fazer diferença para ela de verdade. Maravilha. Tem uma pergunta sobre a implementação, porque a grande dificuldade dos executivos e das pessoas das áreas de negócio é como implementar essa IA que é tão potente para trazer uma hiperprodutividade, uma hiperpersonalização, uma maneira de consumir os dados que estavam antes desestruturados dentro da empresa de uma maneira mais fluida dentro da companhia, né? A gente sabe que a parte de cloud, de nuvem, vai ser necessária para rodar todas essas novas aplicações e principalmente a mudança da mentalidade das pessoas para passar a consumir essa nova IA a seu favor, né? De certa forma, ter um copiloto, ter um assistente para fazer atividades mais rotineiras ou aquelas atividades que ele gastaria muito tempo para fazer. Então, se vocês puderem comentar um pouco disso, né? O que é necessário como pavimentação para implementar essa tecnologia de forma robusta e depois como fazer as pessoas deixarem de baixar o seu arquivo para a máquina, fazer os seus gráficos e tomar decisão como sempre fizeram. Isso é um excelente ponto, Nasa, porque quando essa IA sai de laboratório de pesquisa, de academia, de universidade e vem para o mercado, que para mim é algo que aconteceu, apesar da gente ter décadas de desenvolvimento da tecnologia, esse salto só acontece mesmo há 2 anos, né? A gente vem acompanhando esse grande salto. Não é... Você pega assim, o início da IA generativa tem 2017. Né? Então, de 2017 para cá, são 6 anos. É um nenenzinho, é uma criança. É uma ainda, né? criança, que foi aí gerida em décadas. Mas para mim o mais importante não são os grandes modelos e os novos modelos de IA generativa que estão sendo desenvolvidos, sejam eles privados, públicos, abertos, fechados. São as plataformas que estão facilitando o uso desses modelos. Então hoje, quando a gente olha o mercado americano, por exemplo, as empresas que mais estão recebendo capital de risco, investimento, são as empresas de infraestrutura de IA para rodar os modelos de IA. Então hoje nós temos capacidade de ter essa infraestrutura do ponto de vista computacional, de memória, de conectividade, para que esses modelos saiam de um laboratório e virem, né, uma ferramenta diária que vai ser usada por todas as empresas no mundo. Então, para mim, né, essa implementação que está começando agora, ela vai ser facilitada por essas plataformas, essa infraestrutura que vai ser utilizada como serviço e as plataformas que vão automatizar o desenvolvimento de aplicações que usam recursos da IA generativa. Então, várias empresas estão lançando plataformas que facilitam esse desenvolvimento e aí incorporar IA em um produto tecnológico vai ser algo que vai ser feito não em meses ou anos, mas em dias. Esse é o grande salto. A gente fala muito sobre IA, sobre robustez, sobre processos complexos, sobre generativo, mas pouco se fala sobre qual que é a estrutura mínima de suporte que eu tenho que ter para conseguir
movimentar, gerar volume de dados suficiente para colocar ela para trabalhar com uma velocidade bacana. E acho que isso é um dos pontos hoje que a gente tem, que não está maduro no mercado. A gente tem alguns projetos de consultoria que a gente atua aqui hoje no Brain Consulting, que a gente também está trabalhando com algumas IAs. E uma das coisas que a gente vem se deparando é qual que é a estrutura mínima para rodar esse negócio? O que eu preciso de ter aqui por trás para sustentar o peso de um volume de dados X ou Y, né? Porque hoje, quando a gente olha o chat GPT pro popular, o cara fala, tá tudo tranquilo, tá liso, mas qual que é o tamanho do que tem ali por trás no backstage de nuvem, de cloud, de processador, de hardware, de processamento investido ali atrás para conseguir suportar um volume grande de dados. Como que está essa estruturação desse dado hoje lá atrás, no back, quando a gente olha para trás? Assim, do ponto de vista de infraestrutura, acho que a gente está resolvendo esse problema, não me preocupa tanto. Tá? Porque independente... E aí, a utilização vai depender muito de cada caso de uso, né? E do volume de dados. Você pega um modelo como esse, do ChatGPT, tem lá bilhões de variáveis no modelo, que foi treinado com trilhões de dados. Isso foi treinado, pré-treinado, e você vai utilizar. É óbvio que o segredo daqui para frente agora é pegar um modelo desse, um modelo que é um modelo base, que para ser treinado precisou realmente muito tempo, de uma infraestrutura e de meses de processamento gigantes. Você vai partir dele. O trabalho nosso para transformar essa IA generativa em algo prático vai ser muito a customização, o ajuste fino desses modelos. E aí eu não preciso de tanto processamento. Então a infraestrutura não me preocupa. Eu acho que a gente tem hoje modelos sendo desenvolvidos. Todo mundo fala do ChatGPT, mas ele é só um. É a principal, né? A que veio, que popularizou, mas tem muita coisa surgindo hoje em dia. A Meta que lançou o Llama 2, que é um modelo aberto, que qualquer um pode utilizar. Também é um modelo extremamente performático. Muito bom, muito performático e de fácil utilização. Existem empresas como a Inflection AI, que está investindo muito no modelo de IA responsável. Já é um novo salto dessa IA generativa. As coisas estão muito rápidas. Então, assim, esse processamento é algo que a gente já está construindo. E eu acho que essa infraestrutura está disponível para ser utilizado como serviço. Então, isso para mim não é mais um problema que eu acho que a gente precisa resolver. Então, é uma questão mais de definir qual o modelo que vai ser usado, específico para a sua aplicação e como que eu vou customizar aquele modelo. Para mim, o grande segredo hoje é isso, o ajuste do modelo. Uma coisa que eu, até conectando, né, o como as empresas estão, com o desafio da infraestrutura, o bom da hype é isso, né? Quando ela chega, né? Ela vem e levando todo mundo. Da mesma forma que está rápido descobrir o como eu preciso usar, né? Isso também acelera o como melhor eu vou lidar assim, com o desafio da infraestrutura. A hype boa. Exatamente. A gente ficou falando de metaverso, ficou hype pra caramba, e não mas chegou já morreu. Bem lembrado. Já nasceu morto. Já nasceu morto. A IA generativa é uma hype, mas eu chamo da hype boa. Porque ela é uma hype sim, todo mundo fala disso, mas ela é transformadora. Porque ela provou antes, o metaverso é uma coisa que estava lá e a gente ficava procurando onde estava, né? Aí a generativa, abriu-se um chat e começou a mudar a vida dos consumidores. Então você vai percebendo. Mas ao mesmo momento que você encontra o caso de uso, eu costumo ver assim, acelerou, facilitou, né? Então essas duas palavras têm que andar juntas. E a humanidade, as grandes mudanças, elas vêm pela simplicidade, né? A história mostra isso, né? Não interessa o quão complexo foi para descobrir algo, né? Uhum. A partir do momento que ele se tornou simples, ele entra. E hoje, como eu vejo hoje que as empresas estão dando os primeiros passos na prática? É porque já existia tanto desejo, né, do que melhorar dentro da empresa, seja no produto, seja na eficiência operacional, seja na prática, né, com IA, que agora, quando vem a IA generativa, as empresas voltam a revisitar e falam assim, eu já tenho esse desejo. E agora está mais fácil, né, ou mais provável de eu construir mais algo... popular, é mais palpável, né? Eu consigo ver que eu vou conseguir fazer esse negócio acontecer. Porque eu consigo testar mais rápido, eu consigo validar mais rápido. E o que a gente tem visto é exatamente isso, né? Se eu pegar o exemplo de relacionamento entre marcas e consumidores. Cara, quanto desejo já existe de melhorar, de criar experiências cada vez mais memoráveis. Não só tecnológicas, memoráveis, porque ao final é isso, a gente está falando de marca e de consumidores.
né? E quantos casos de uso que a eficiência dos modelos hoje, a generativa, né, de resumir melhor as coisas, classificar dados, quanto isso tem facilitado, e a gente começa a ver casos em uso já, de todas as indústrias, tá certo? Telecomunicação, finanças, saúde, né? A gente estava hoje comentando bastante sobre saúde. A gente começa a ver esses casos reais acontecendo já. E eles são fruto de quê? De tomada de decisões que estão acontecendo agora, mas de desejos que já eram conhecidos há 5, 7 anos. Dados pela IA. Mas ou custava muito, ou você tinha que dedicar muito tempo para não ser tão assertivo. Então, olha isso, olha a maravilha da IA generativa e desse momento está nisso. Né? Essa simplicidade permite que você, né, se conecte com o que você está desejando ou está investindo, que é melhor para a sua marca e para o seu consumidor. Agora, fala assim, pô, essa tecnologia está facilitando. E é rápido, eu consigo provar. Aí você, né, consegue convencer os sponsors, os stakeholders, né, que é uma necessidade do mundo corporativo. Né? Então, acho que é essa correlação acho que as empresas estão vindo nessa direção e, à medida que elas avançam, elas vão aprendendo sobre a infraestrutura, que já está disponível na nuvem, né? E aprender a usar o tamanho que elas precisam. Eu vejo muito nesses 2 pontos. Pode falar, show. Não, eu tava só, assim, a gente imaginar aqui agora, durante esse ano de 2023, o que mais surgiu de startups no mercado americano, aqui no Brasil a gente provavelmente vai começar a ver muito isso, são empresas que olham para setores específicos e desenvolvem, customizam modelos específicos para determinado setor. Então, modelo de IA generativa para a saúde, que vai ser o copiloto do médico. Então, o médico não vai precisar mais ficar anotando nada em papel. Ele vai poder fazer uma consulta e, ao final da consulta, tudo aquilo que foi discutido, os temas importantes, né, a transcrição daquela consulta é automaticamente, né, ingestada no sistema de prontuário eletrônico. O show, até pegando um caso aqui, acho que vale a conexão, né? Exemplo do IA, né? E dessa evolução agora. Há 1 ano e meio atrás, praticamente, a Cisco, nessa mesma iniciativa deles, né, de digitalização, né, do país, investiu, né, junto com a gente na criação, né, da evolução do IA específico para o linguajar do judiciário, né, no sistema brasileiro. Por quê? O judiciário, a gente sabe, tem muitos juízes, muitos advogados, mas existem muitas audiências, né? Quer dizer, já investiu naquilo de IA. Por quê? Existia um déficit, né, de entender o linguajar jurídico, né, nos mecanismos de inteligência artificial, entender a voz, transcrever da forma correta. E a gente teve casos, resultados maravilhosos com isso, de assertividade, de eficiência. E isso começou a ser levado para o sistema judiciário, né? Juízes consumindo isso, entendendo, e é o desejo, né? Nossa, isso é demais, né? Isso é demais. Aí começaram, de forma muito tímida, a perceber, não, isso tem um benefício. Porém, esse ano, quer dizer, a iniciativa começou em 2000, né, há um ano e meio atrás. Um ano e meio atrás, a gente evoluiu bastante. E exatamente agora, após a IA generativa, a mesma iniciativa, a gente conseguiu acelerar, né, a evolução dela, assim, 5 vezes mais rápido, mais simples. E isso facilitou muito, e junto com a hype, o momento de mercado, centenas de juízes passaram a consumir muito mais essa iniciativa e essa solução. Eu acho que o importante é o seguinte, ninguém tem que saber que está consumindo IA generativa, modelos o resultado LLM, final lá na ponta, né? Modelos Llama 2, não interessa. Eu acho que aonde existe uma conversação humana, existe um potencial enorme de otimizar, de registrar, de sumarizar, de transcrever, de colocar aquela interação dentro da máquina para poder ser depois, né, utilizada para fazer uma análise e aplicar uma inteligência de negócio naquilo que foi capturado. A gente tem Vocês falaram em judiciário, me lembrou um dos episódios que a gente fala sobre inovação. E aí uma das perguntas que eu fiz pro Ferdinando, inclusive, falou, Ferdinando, qual que é o nicho, qual que é a indústria que você acha que a gente mais tem que inovar? Ele falou assim, cara, acho que a próxima onda grande de inovação é em governo, porque é um mercado extremamente difícil de inovar, tem difícil penetração e a máquina pública não facilita tanto esse processo de inovação que não está no DNA. E falando um pouquinho de nicho, de governo, do episódio que a gente fala um pouquinho sobre Open Innovation, vou soltar a bomba aqui e deixar vocês
escolherem aí. Mas eu queria que você... Qual que é o grande avanço, qual que é o grande mercado, a grande indústria hoje na visão de vocês, que a gente vai conseguir ter um salto muito mais acelerado utilizando IA? Vai, NASA. Vocês já comentaram sobre a saúde, é uma aposta nossa. O Brain desde Não pode 2017 repetir, tem... Senão vai todo mundo falar de saúde, não dá, não pode repetir. Concordamos com roubar- ele. Todo roubar mundo do concorda, show, mas é. eu quero uma diferente de vocês aí. Saúde sempre é um tema muito caro para nós, porque o brasileiro ainda tem muita carência disso, né? Quando a gente faz pesquisa com o brasileiro, o segundo maior desejo dele é ter um plano de saúde, acesso à saúde de qualidade, né? E a gente sabe das grandes deficiências que tem um país nesse acesso da tecnologia a favor do tema. E se a gente fosse se especializando cada vez mais, cardiologia, neurologia, então você tem muito mais complexidade na tomada de decisão, né? E em minutos você pode salvar uma vida ou perder uma vida por conta da espera de um exame ou de discutir o caso com a família e coisas do tipo. Então a gente tem estudado essa ideia de que na implementação do simples, né, seria trabalhar a IA e perguntar para a IA qual a chance, por exemplo, daquele paciente em sobreviver em uma cirurgia de um jeito X ou Y. Eu vou fazer via catéter, eu vou abrir o peito, né? Eu vou colocar uma válvula X, eu vou fazer um stent. Então, coisas muito particulares do setor que a gente acredita que a tomada de decisão quanto antes salvará mais vidas, né? O Roberto Botelho, que é um parceiro nosso aqui do Hospital do Coração, ele diz que a cada 7 minutos que a gente demora a tomar uma decisão sobre alguém que está infartando, ele vai perder 12 a 14% de chance de viver. Então, eu acho que saúde é exponencial o uso da IA para isso, mas se vocês puderem comentar um pouco, né? Tanto de saúde quanto de alguma outra indústria que a gente vê no Brasil, que ainda tem muito espaço para a gente avançar. Deixa eu complementar a saúde, porque não adianta. Não adianta. Também eu concordo com você, até por um ponto, né? A gente está falando de vidas humanas. Então, do ponto de vista de impacto, você fazer a utilização do IA para melhorar a qualidade de vida e você melhorar um atendimento de saúde num país como o nosso, onde 80% da população depende da saúde pública e depende do Sistema Único de Saúde, Um avanço gigante, né? precisa sim entender que sem IA, sem tecnologia, não dá conta do recado. Então, saúde para mim, a que tem o maior impacto. Talvez a gente não tenha as implementações mais rápidas, mas com certeza é aonde a gente vai ter o maior impacto. Só comentando também, a gente tem um projeto que está desenvolvendo em parceria com o Instituto Coração, o INCOR, do Hospital das Clínicas, que é a teleorientação do ato cirúrgico. Esse é um projeto chamado TARC. Ele é um projeto que começou para permitir com que a equipe do professor Jatene, do INCOR, pudesse teleorientar uma cirurgia remota. Uma cirurgia, hoje, a gente já está fazendo isso com o Hospital Universitário do Maranhão, em São Luís. Então, o professor Nina, ele é o cirurgião local no Maranhão, o Jatene é o especialista, né, no papa da cirurgia cardíaca mediátrica. Já foram 16 cirurgias onde a equipe do Jatene vai para uma sala e acompanha em tempo real, através, né, de um sistema de vídeo monitoramento, de vídeo colaboração, de IoT, porque a gente coleta todos os dados daquele centro cirúrgico. A gente tenta replicar no centro de teleorientação o ambiente do centro cirúrgico. Qual que é o próximo passo? E tudo isso fica gravado. Toda a cirurgia, às vezes cirurgias de 4 a 8 horas gravadas. Toda a conversa entre o especialista, o cirurgião. O que a gente vai fazer agora? Aplicar IA generativa. A gente vai transcrever toda essa cirurgia, vai classificar, vai sumarizar e vai gerar um material que vai ser muito útil para quê? Para treinar novos médicos. Isso vai virar uma grande biblioteca que vai melhorar. E aí eu pulo da saúde para a educação. Sim. Então, a IA vai ter um papel enorme no nosso processo como aluno, como, né, dentro da nossa vida acadêmica, da nossa vida escolar, porque uma das coisas que a gente mais precisa também é sair de uma educação onde todos parecem ser iguais, de uma educação muito especializada, muito personalizada. Ninguém aprende na mesma velocidade. Concordo. Então, quando eu pego e falo, IA vai ser o tutor, o copiloto do meu filho ao longo da vida dele, dos 10 aos 80 anos, e aquilo ali ele vai ter um tutor que é, né, treinado, inteligente,
que conversa, que vai dar uma dica. Olha, eu percebi que você precisa estudar melhor aritmética. É isso, né? A IA vai ter papel. E se a gente atende saúde e atende educação, a gente transforma o país. Excelente, excelente. Então, para mim, eu vou puxar da saúde, que para mim é onde tem o maior impacto, para uma área onde IA vai ser fundamental como tutor, como copiloto, como aquele professor particular que a maioria das pessoas não tem condições de pagar, mas que vão ajudar ao longo de toda essa carreira e vai ter ali o entendimento de qual que é o comportamento, as dificuldades, o que eu preciso fazer melhor como aluno, aonde eu preciso buscar mais recursos e ajudar nessa vida. Então, a educação, para mim, é o segundo. Eu, ao invés, né, para não Sobrou mais difícil. saúde, nem sobrou pro educação, Thiago. né, pro ponto. Não, eu vou para uma vertente que é para a indústria em geral, né, que não coincidentemente tem sido o primeiro pilar que a gente tem visto os primeiros casos, mas acho que tem muito por vir ainda, né? A forma como as marcas, né, vão se relacionar com os seus consumidores é uma coisa que cabe em qualquer indústria, né? Incluindo na saúde, incluindo na educação, né? A gente fala dos copilotos na educação, copiloto na educação, de forma bem direta, é como as universidades vão se relacionar com seus alunos, né? Talvez essa experiência vai ser onde um aluno vai escolher onde quer estudar ou vice-versa, né? Então existe essa transformação. E não só são os primeiros casos, mas eu entendo que porque tem tanta coisa reprimida, né? É tão complexo ainda para as empresas se relacionarem com os clientes. A gente fala de algo assim, nossa, não, mas é tão complexo, né? Você fala aqui da Brain, da Algar, né? Você fala de BPO, você fala de telecomunicação, indústrias que têm alto volume, né, de interações. É tão difícil ainda, né, você simplificar, você gerar melhor experiência, você saber o que falar, você saber, né, qual é o melhor atendimento que você pode dar para alguém, que eu ficaria com essa linha de transformação, que ela não é de nenhuma indústria específica, mas eu creio que todas as indústrias vão pegar um pouquinho disso, do IA, né, está começando por isso, e se transformarem, né, porque eu acho que tem muita... Né, o pacote de sonho, de desejo, ele é grande, né, de muitas marcas e dos consumidores. Eu acho que isso vai naturalmente se acelerando com a IA a partir de agora. Está falando de CX. Experiência. Sim, exatamente. A indústria tem que lidar com o cliente, com o parceiro, com o fornecedor. Você vai transformar essa interação. Exatamente. Ainda tem o desejo ainda muito pelo atendimento humano, né? Tanto que a gente vê muita marca hoje se posicionando, nós temos um atendimento humano, é a outra pessoa que vai te Claro, responder, né? não é uma... Até hoje, Até hoje. que te atendeu bem. Exatamente isso. Se você achar um... É esse o ponto acho que o Thiago trouxe, que eu também estava pensando aqui, bom, onde? Eu acho que nenhum nicho, nenhum mercado, mas acho que o processo de experiência do cliente, enquanto a experiência não for uma experiência boa lá na ponta, a gente não consegue incorporar isso dentro do DNA de uma marca. Eu acho que quando a gente fala de transformação digital, estamos falando há 10 anos disso já, né? A transformação tem que começar aí. CX. Pelo atendimento. É a maneira como as empresas É isso. atendem seus clientes, seus usuários, seus fornecedores, como é que ela interage, como é que ela utiliza canais digitais, como é que ela contextualiza essa interação. Quão assertivo ela é na solução, porque às vezes, beleza, eu tenho um bot, eu tenho automação e tal, mas não resolve o problema do cara. Qual que é o índice de resolução desse negócio? Primeiro para contar, eu bati Exato. um recorde, não vou citar nomes, mas eu bati um recorde com uma empresa de aviação brasileira e eu tenho isso gravado. Eu fiquei 4 horas com atendimentos, onde esperei 1 hora e aí caiu a ligação. Não sei se caiu, se derrubaram, liguei de novo. Mais 1 hora, um caos. Experiência... A experiência Exato. E a gente acha que é bot, é automação. Não. Às vezes é informação, é um fluxo conversacional. Às vezes é IA ajudando o humano ali a entender o que num caso desse de 4 horas, né? Como ele poderia ser mais rápido ou como, né? Resgatar, né? Para gerar uma melhor experiência. Então, assim, são tantas melhorias. Eu falar melhorias, né? Que não estão difundidas nas indústrias ainda, por dificuldade de acesso a essa informação. E se tem uma coisa que a generativa está trazendo é isso. Ela simplifica você acessar mais informações, processar mais rápido, ser mais assertivo. Por isso que eu entendo que não é a automação do bot, às vezes é para ajudar, é o copiloto do humano, né? Mas o simples fato de ele gerar eficiência para a empresa, para a experiência do consumidor. Então, eu sou um defensor, um apaixonado
E eu entendo que os casos são esses, são mais humanos, a personalização e a humanização, para mim, ela é o que mais vai aparecer com esse boom da IA de agora para frente. Né? Personalização e humanização. Isso não tem a ver com bot automatizando nada. Integração dos canais de comunicação também, que isso aí hoje também virou... Está no nosso comportamento, né? A gente demanda isso. A gente se comunica através de diferentes canais, esses canais muitas vezes não são integrados, a IA tem que entrar como um suporte para esse canal de comunicação ser inteligente, seja através de uma plataforma de mensagem, através de uma chamada de áudio, através de uma chamada ao meu áudio de atendimento, não interessa. Então, quando a gente junta a orquestração de todos esses canais, com a inteligência artificial e a integração com as bases de dados, as informações sobre quem eu sou, a gente tem a oportunidade de criar, e já temos tecnologia, plataforma, para transformar essa interação entre a empresa e seu cliente. Para mim, isso é o que a gente chama do que está pertinho aqui. Está começando por aí. Vai começar tudo por aí e vai ter um impacto muito grande em todas as indústrias. Concordo. A gente entrevistou agora o Luiz Alexandre para um planejamento estratégico nosso e a gente perguntou assim, em que o Brain poderia entregar mais valor para o próximo ano? E a resposta dele foi simples. Da venda ao relacionamento com o cliente, eu quero que o meu cliente se sinta cada vez mais bem atendido. Se o Brain puder, desde o meu e-commerce, em que eu vendo um produto digital, ou no meu televendas, ou na minha loja própria, ou no franquia, melhorar a experiência de venda, e depois toda a jornada dele dentro da companhia, melhorar a relação com o cliente, você já vai agregar valor para mim o ano que vem. Ele não falou de tecnologia, não falou de produto novo, negócio novo, serviço novo. Ele falou justamente dessa jornada que ainda estamos carentes. A gente coloca a tecnologia à frente, mas ainda o jargão de colocar o cliente no centro, ele passa despercebido por um monte de indústria. E aqui na Algar a gente tem feito esse exercício constante. Aqui no Brain a gente não começa nenhum projeto sem ter um cliente real na mesa. Projetos de consultoria nossos também, a gente sempre prioriza ter alguém na mesa. Se não tem um cliente no centro sentado na mesa, a gente não evolui com o projeto. Não estou entregando valor para quem? Para um fantasma? Não, né? Tem que ter alguém real na mesa. Se é um projeto de saúde, tem que ter um médico, tem que ter um enfermeiro, tem que ter um paciente. Se é um projeto de inclusão, tem que ter uma empresa que está lidando com inclusão. Então esse é um exercício constante nosso. Aqui a gente tem a Algartec com 13 mil pessoas trabalhando só relacionamento com o cliente, a parte de CX. E o grande desafio é como que eu posso humanizar melhor isso. Né? E eu comecei minha carreira lá, ouvindo também 20 anos atrás, e eu lembro de sentar do lado de alguém mais experiente e aprender ouvindo aquela pessoa atendendo o cliente. Hoje a IA vai ser esse copiloto. Eu posso já começar no dia 1 e perguntar para ela como que eu atendo isso. Ele me perguntou esse problema complexo, como que eu faço essa integração. Gente, nesse caso que eu falei para vocês que eu fiquei 4 horas, foram, sei lá, umas 5 chamadas e assim que eu tive que repetir tudo de novo. E ainda brigar, dizendo, olha, eu acabei de falar aí pro seu colega que me atendeu, tudo isso. Não registrou nada. É inadmissível, inadmissível. A gente falou hoje aqui, isso acontecer. Pegando os ganchos, a gente falou um pouquinho de ética, falou um pouquinho de mercado, falou de humanizar, falou de experiência de atendimento. O NASA trouxe o exemplo também nosso, da Algartec, que é uma empresa do grupo também. Mas a pergunta que não quer calar para quem está assistindo aqui, a gente fala assim, do que eu tenho que ter medo desse negócio? Porque ainda é muito novo e está evoluindo numa velocidade muito rápida, né? E acho que tende a acelerar, acho que é uma curva exponencial. É meio que uma curva J de aceleração. O que a gente tem que ter medo da IA? Quais são os detalhes desse processo? Né? A gente estava batendo um papo também aqui antes com o show que falou um pouquinho de ética. Acho que é uma pauta importantíssima dentro da IA, até onde a gente vai. E até onde também a pessoa tem que ter medo do que ela vai substituir realmente, até onde ela vai conseguir aprender e pilotar esse negócio sozinho, sem ter... A gente fala, hoje a IA vai ser o copiloto do ser humano, mas até onde eu preciso de um ser humano para guiar ela para que ela seja um bom copiloto nessa jornada? É isso aí. Vini, você tá conectado aí? Não tô não. Você tá, NASA? Bota aí, pi.ai. Entra aí. Não sei se vocês já usaram. Isso aqui é o chat bot da Inflection. Já está disponível. Essa empresa, ela hoje vale 4 bilhões e meio de dólares e acabou de receber 1 bilhão e 300 milhões de dólares de investimento, né, do mercado de capital de risco. Ela é uma das empresas que está focando em IA responsável. Você conseguiu? Sim. Faz qualquer pergunta interessante aí, meio perigosa, por exemplo, indique algum site que você não poderia ver.
É isso que a gente sabe que a inteligência artificial tem viés, tem alucinação. Ela, na verdade, é fruto, basicamente, de um treinamento. Força bruta. Eu entrego para esse modelo, para essa máquina, bilhões e bilhões e bilhões de informações. E, obviamente, a reação dela ninguém pode prever, em todos os casos. Esse é o nosso desafio. E eu, apesar de acreditar que IA transforma nosso planeta, eu sei que nós vamos precisar de alguns anos ainda para fazer de IA uma ferramenta segura. Normal, toda ferramenta ela nasce, de certa forma, um pouco insegura, né? Os primeiros aviões, quem tinha coragem de entrar nele e voar 100 km eram heróis. Poxa. Depois a gente foi melhorando a segurança delas. Então, para mim é isso. Para mim, sim, ela é uma tecnologia que vai transformar, poderosíssima, mas ainda com uma série de comportamentos que a gente não consegue prever. Tá? Ainda depende do piloto dessa potência, né? Depende dessa base de dados também, depende desse modelo. E o fato da gente hoje estar tratando, né, IA é uma mudança de paradigma computacional. Fantástico. Eu tive a curiosidade de pedir uma coisa legal aqui, que eu pedi uma chave de ativação de um software específico. E ele falou que não pode fazer isso. Né? Eu não posso ainda oferecer chaves, não posso ativar o seu software, outra coisa ilegal. Mas eu posso responder perguntas sobre esse software. Essa é uma maneira, né? Eu acho que quando chegar a temas mais polêmicos, né? como a política, como tomar partido de alguma questão mais sensível, como guerra, de que lado eu fico, ou questões mais delicadas, vai precisar ter alguém eticamente correto para, no mínimo, falar sobre isso eu não posso te indicar um caminho. Sobre isso eu não posso te oferecer isso porque é ilegal. Esse modelo e essa tecnologia está sendo treinada. Tá? Não é humano fazendo essa mediação como outras. Eles estão treinando a inteligência para ser ético. Tá? E óbvio que são temas muito complicados, né? Por que é ser ético? Tem uma coisa que é ser ilegal a partir de uma estrutura de lei. Mas ser ético, tomar cuidado, ser... Essa ferramenta responsável. Essa ferramenta, inclusive, ela quer ser a primeira IA generativa humanizada, ética, responsável. Depois eu queria que o pessoal que está assistindo a gente se interessar aí, vai ler a política por trás e os princípios por trás dessa nova ferramenta. E junto com a ética aí, né, quando isso chega nas empresas, né, como é que eu vou usar, né? Porque a ética pode ser complexo demais para uma empresa dizer assim, o que é ética, não é, numa amplitude muito grande. Mas você se encontra com a natureza da governança, né? do compliance, né? do uso correto da tecnologia. Né? Então, a ética vem com o uso. E aí, então, aí é onde as oportunidades vão passar também pela maturidade de entender melhor quais são esses modelos. Né? Porque o perigo é esse, alucina, né? Pode errar. Mas quando você entende bem o caso de uso, né? Quando o que você precisa é que um copiloto, né, responda sim no momento certo ou não no momento certo para uma situação específica, e você está usando um modelo de 170 bilhões de parâmetros que monta poesia, entende? Então, faz uma pintura de um artista. Uma pintura. Não, mas sério. Então, existe também tem também um ponto da governança, essa rastreabilidade e a responsabilidade. Tem inclusive um projeto de lei hoje, né, no Brasil, exatamente sobre esse tema. Né, que você quer usar a inteligência artificial, vamos pegar um caso corriqueiro, um caso de liberação de crédito pelo banco. Né? As instituições que estiverem usando inteligência artificial nisso, elas têm que ter um mecanismo para rastrear e explicar o porquê que deu sim ou que deu não. Você usou IA? Perfeito, mas eu quero entender qual é o percurso da tecnologia, porque isso tem que estar registrado. Na sua governança, você tem que ter essa informação. Não é só dizer que foi o IA. Né? Então, existe essa responsabilidade. Né? E a lei trata isso. Então, é muito importante, junto com a responsabilidade, sim. Eu acabei de dar um exemplo simplório, né, para todo mundo entender. De novo, eu não preciso de um LLM que gere poesia para você responder um tema específico, né, de um caso de uso do seu negócio, que seja na saúde ou seja especificamente no outro. Então, eu acho que junto com usar mais, as empresas vão evoluindo, né, no como usar, e acho que tudo isso vai se encontrar.
com a ética, com a governança e como N outros pilares, como segurança e outros aí, realmente são regulados, inclusive, e as empresas vão amadurecendo. Mas tem uma coisa interessante que também me chama a atenção aqui, que é o ponto seguinte. É IA, é inteligência, é artificial. E está replicando tudo do nosso comportamento humano, inclusive nossos erros. Sim. Então não adianta também. Quando eu falo dessa mudança de paradigma computacional, o que era o computador há 50 anos atrás e até pouco tempo? Uma máquina de calcular. Uma máquina que você entra com 2 mais 2 e ele sai 4. Eu vou direcionar o que eu quero e ele vai me responder o que É um eu preciso. comportamento. Você vai desenvolver um programa com alguém que entende daquele domínio daquele negócio. E Vai você definir tem o tudo muito caminho que ele vai previsível. percorrer e ele não vai escolher caminho sozinho de acordo com a melhor solução. As perguntas que eu tenho para esse software, esse computador responder são quanto que eu vendi ano passado, qual foi o produto que eu mais vendi, que no fundo é o resultado de cálculo. Sim. Quando a gente vem e muda o paradigma computacional e fala, agora esse computador aqui não é mais uma máquina que simplesmente, né, faz conta e ela pode errar, a gente também está assumindo o risco de que ali existem erros, a gente tem que minimizar o erro, mas se não fosse uma máquina, fosse um ser humano fazendo, também haveriam erros. Então eu acho que também a gente vai ter que enfrentar esse mundo novo, onde o computador é aquela máquina que também erra e que trabalha com probabilidade. Já não é mais uma máquina determinística, mas é uma máquina probabilística. E o erro faz parte. E engraçado que nesse projeto de lei, né, que está no Senado agora, atualmente, existiu uma consulta, né, pública agora recentemente, porque na lei estavam tentando, né, responsabilizar o programador responsável pelo código de IA aplicado. Então, de novo, né, um momento de construção, né? Então isso não é fato, a lei ela está ainda, tem muito debate ainda, mas para vocês verem como essa coisa do erro, que a gente tem que se acostumar. É óbvio que é um absurdo isso, porque em tecnologia, né, nunca foi o grande viés. E não é agora, porque todo mundo fala de inteligência artificial, que isso tem que ser. Mas eu acho que o interessante é que todo mundo entende os desafios, sabe que é uma máquina que erra, é uma máquina que tem viés, Está em processo de aprendizado. é uma máquina que aprende, que precisa aprender continuamente. Às vezes, pessoas que não conhecem nada de tecnologia me perguntam, acabei de perguntar ao ChatGPT, que é idiota, não respondeu nada, falou que ele só tem dado até 2020. Falei, você treinou uma máquina dessa hoje, amanhã ela está desatualizada, em um dia. Depois de amanhã ela está desatualizada, em 2 dias. Sim. Então, esse processamento, a necessidade também de estar atualizando o conhecimento, então você fica parado no passado. Então, tem muita coisa ainda para acontecer para garantir que o IA seja atualizado constantemente, que tenha regras de comportamento, que seja ético e que seja responsável. Essa é a grande evolução para os próximos 5 anos. Fantástico. Tomei a liberdade de pegar aqui a capa da revista Exame de 1971. Dizia, e aí, quem sabe usar um computador? A chegada dos computadores em 71. E a capa do Exame de 2023, né, a IA chega à vida real. E aí, quem sabe usar a IA? Né? Estamos, de fato, vivendo uma nova disrupção, assim como foram os computadores nas empresas, nas nossas casas, né? Ou o smartphone, e agora a IA seria essa grande revolução. Mas a pergunta para uma área de consultoria e educação é, e aí, como que a gente ensina as pessoas, de fato, a usar isso? Ela vai ter que ser simples o suficiente de ser uma caixa de texto, como a gente tem visto, em que eu pergunto, ou 50% dos brasileiros já preferem usar o áudio, né, no WhatsApp e outras ferramentas. Eu vou ter também um microfoninho para dizer algo sobre o áudio, ou eu vou poder subir um vídeo, vai lá, aprende essas jogadas desses jogadores melhores do mundo para ensinar o meu filho quais são os passos que ele poderia dar, né? Como ensinar as pessoas de fato usar essa tecnologia potente no seu uso diário para a sua vida e também no seu trabalho. Eu acho que essa pergunta mais final para a gente poder já encerrando aqui o nosso bate-papo. Como ensinar as pessoas? Como ensinar as pessoas, né? Como ensinar as pessoas? Eu tô pensando na melhor resposta, né? Pensa aí que já me veio uma resposta aqui, que para mim eu vou ensinar a usar IA, meu filho, ensinando ele a ser um ser humano e a lidar com humanos. Se ele for ético, se ele souber que aquela pessoa pode errar, que tudo que ele falar eu não vou ter que acreditar 100% em tudo que ela fala, que eu vou ter que avaliar qual foi aquela resposta, que eu vou ter que perguntar para outro
você está ensinando a pessoa a utilizar a IA. Porque a IA só vai evoluir daqui para frente. Ela vai ficar muito mais poderosa do que a gente imagina. Então, a IA vai sim assumir um papel, muitas vezes, de ser o seu tutor na escola, de ser o seu mentor no trabalho. E você vai ter que lidar e entender que ali tem todos os erros que um ser humano também comete. É um mecanismo de eficiência, né? Ele vai contribuir em todas essas jornadas, né? Nós humanos, né? A gente vai estar cada vez mais inserida em tudo. Eu associo isso ao mobile, né? Hoje a gente não lembra mais que a gente mudou completamente o nosso comportamento nos últimos 10 anos por causa desse dispositivo com tudo que ele tem, né, no nosso bolso, né? Mudaram todos os nossos comportamentos. A gente não pergunta mais, né, o canal digital, ou a gente não pergunta mais se o Google, o Facebook está escutando ou não o que eu estou falando, né? A gente não para perguntar mais isso, mas porque já está inserido no dia a dia. E o IA vai ser assim também. Então a gente acha que faz todo sentido. A gente tem que ensinar, né, que o que está inserido ali para gerar mais eficiência, né, melhores experiências, sim, tem que ser também questionado. Mas ele está ali para gerar benefício. Ele está ali para te ajudar. Ele está ali para acelerar o seu trabalho. Ele está ali para, né, para aumentar a eficiência da empresa, né, para melhorar a sua experiência, para você executar melhor as suas tarefas. Porque eu acho que, com certeza, a IA vai estar inserida cada vez mais em tudo que a gente faz, em todos os momentos. Legal que o Show trouxe um ponto de vista importantíssimo do usuário, né? O Thiago já falou um pouquinho da evolução tecnológica. Eu sou muito adepto do que você quer aprender na parte prática, né? Eu vou partir para a parte de como que eu vou aprender a manusear esse negócio. Só tem um jeito, fazendo. A gente foi assim da época quando eu comecei com o meu primeiro desktop lá na minha casa, quando eu tinha internetzinha de escada. Foi assim quando eu comprei meu primeiro smartphone, esse negócio de touchscreen. E conforme você vai utilizando, você vai aumentando suas habilidades, a experiência, vai recomendando, vendo o que pode melhorar. E eu acho que a melhor maneira de aprender IA é usando IA, fazendo IA. Até porque eu acredito que num futuro próximo aí, isso é um skill que praticamente todos os profissionais vão ter que ter. Pô, se você não sabe utilizar IA para ser mais produtivo, a pessoa que minimamente souber utilizar o potencial dessas ferramentas, ela sai na frente. Concordo. Então, na minha visão, a melhor maneira é, primeiro, estudando, né? Mas como didaticamente, pô, não consigo estudar, pagar um curso, cara, usando. Pega as ferramentas que você tem hoje, e aí acho que a IA e a internet vem popularizando muito conhecimento, tem muita coisa no YouTube, tem muita coisa para você consumir, tem muita ferramenta aberta para você utilizar ela gratuita para entender como que funciona esse processo, e eu acho que a prática é fundamental. Mas acho que diferente de algo que foi inserido na nossa vida, como por exemplo o smartphone, o notebook, a IA, a pessoa tem que ter no mínimo uma iniciativa de querer entrar nesse mundo, porque acho que o notebook, o tablet, o smartphone, eu acho que é meio a comunidade, né? A nossa convivência inseriu esses artefatos tecnológicos para nos ajudar. Mas a busca do conhecimento por IA, eu acho que é uma coisa que é mais opcional hoje. Talvez eu vivo IA no aplicativo, por exemplo, pedir uma comida lá em casa, que eu sei que ele está rodando por trás, mas eu não sei utilizar essa ferramenta até chegar lá. Então, acho que utilizar, praticar, fuçar, mexer, acho que é o melhor caminho para aprender um pouco sobre IA. Sim, a gente usa IA todo dia, toda sempre, hora. Sempre utilizou há muito tempo, mas nunca olhou. O olhar mas não esses modelos gigantes, né, que surgiram agora nos últimos anos, mas o conceito de você ter lá inteligência artificial te ajudando a escolher um filme, te ajudando recomendando a melhor música, rota, os lançamentos da semana. Já é ali. Então, para mim, o bonito da inteligência artificial é que você não vai saber que está usando. A gente vai chegar num ponto onde você, teste Turing, né? Não sei quem é que está lá do outro lado, se é uma pessoa conversando comigo ou se é um robô, né, munido de bilhões e bilhões e bilhões de dados. Não vou saber. Por isso que eu falo, em 2, 3 anos, quando empresas como essa realmente incorporarem ali, né, conceitos mais humanizados desses bots, já está lá, já estamos chegando lá. Teve um dia que eu estava no hotel, à noite, deixa eu testar aqui o PI, né, o PI. Tô meio triste, chateado, tô aqui meio sozinho no quarto de hotel, saudade da família. O que eu faço? Começou a me dar conselho. Olha, se fosse você, descia, ia fazer um exercício na academia. Então, mas eu não gosto de exercício. Falei, então, vou te contar uma piada. Vai tomar uma Opa! Me conta uma piada. Uma piada horrível, por sinal, assim. Me contou uma piada, entendeu? Ela estava tentando ali
estabelecer um diálogo, quase Uma que relação, uma relação de apoio, porque ela viu que ela podia te ajudar ali naquele momento. Excelente. Assim, essas coisas estão evoluindo muito rápido. Às vezes tem muita gente que fala que tem medo, não sei o quê, isso é muito perigoso. Eu não acho que tem nada de perigoso. Vai ser uma ferramenta importantíssima para tudo, para se divertir, para estudar, para cuidar da sua saúde. E daqui 10 anos a gente vai olhar para trás e ver assim, caramba, você tinha podcast para discutir modelo LLM, generative AI, esse negócio já não existia. É que nem meu filho hoje, 10 anos, peraí, houve um tempo que não tinha internet. Daqui 10 anos é isso. É isso, exatamente isso. Obrigado, gente. Acho que foi um papo muito bom. Já acabou. Acabou. A tarde já deu sinal. Já bateu ali, ó. E agradecer muito a presença de vocês. É um tema bastante rico, tá no hype. Aqui no Brain a gente tem discutido como trabalhar inovação, agilidade, novas tecnologias e liderança mais servidora, né? Então esse tema é caro para nós e novas tecnologias. E você que está aí nos assistindo, possa colocar nos comentários desse podcast, na rede que você está, qual IA que você está usando, né? Ultimamente, qual aplicação te ajudou a ser melhor, como que você tem usado a IA generativa para ser o seu copiloto, né? Te ajudando na educação, te ajudando a ser mais produtivo, né? E principalmente com essa atenção na ética e na responsabilidade. Então, obrigado pela presença de todos. Antes da gente fechar, né? Antes da gente fechar o podcast, deixa aí redes sociais de cada um de vocês, NASA, LinkedIn, Instagram, se tiver, canal do YouTube, para como que o pessoal faz para se conectar com vocês aí, trocar uma ideia sobre o podcast de hoje também. RC Uchoa, em todas as redes sociais. RG Rodrigo, C de Cardoso, Pronto. Uchoa. Tem underline, é tudo junto. Não. RC Uchoa. Tudo junto. Thiago Santos também, já tô ali, né? Tá facinho de conectar. NASA. Bom, só me procurar Leandro Nazaré e aqui do Brain é brain.innovation. Aqui no meu Instagram, @ViniGrevi, Vinícius Grevi também no LinkedIn, pode encontrar a gente lá. Se você se interessou um pouquinho sobre o que a gente falou aqui hoje, quer saber mais sobre o que a gente faz aqui no Brain, é só seguir as redes sociais brain.innovation e acessar o nosso site, inovaçãobrain.com.br. Nós somos o ICT do Grupo Algar, temos desenvolvido tecnologia, produtos e mudando a forma de simplificar a vida dos nossos clientes.